Olá! Hoje Interfocando recebe o professor Sérgio Amaral, professor livre docente da Faculdade de Educação. Professor, como foi a escolha de sua profissão? Bom, é uma pergunta complexa porque minha formação é múltipla, né? Eu sou engenheiro de formação, várias graduações, né? Fiz direito, fiz jornalismo e atualmente estou na Faculdade de Educação. A intencionalidade é a vocação de, ou o interesse de fazer. Então, estar fazendo um trabalho na minha profissão, ela remete fundamentalmente ao gosto de fazê-lo, né? Ter prazer em que estou fazendo. Então, eu resumiria numa simples frase, né? Estar lá é algo que me dá prazer, que me dá satisfação. Além disso, é tremendamente útil à sociedade trabalhar com a educação nesse país. Professor, a cada ano torna menor o número de candidatos ao curso de pedagogia. Como o senhor acha que pode reverter essa situação? É uma boa pergunta. Não só o problema, né? Ultimamente a gente teve um trabalho muito interessante na área médica, e foi até matéria de jornalista, que na carreira de pediatra, cada ano forma-se menos pediatra. A resposta é a mesma. Lamentavelmente, as opções sempre se faz fundamentalmente no mercado de trabalho. Não estou achando que isso é importante. Mas tem carreiras que o mercado de trabalho também precisa valorizar. Pediatria, pedagogia, licenciatura são áreas extremamente carentes e que se necessitam. Então, eu digo assim, o jovem precisa fazer aquilo que gosta e não necessariamente se ganha mais ou ganha menos. Esse é um ponto. Segundo, a própria sociedade precisa valorizar esse espaço, senão ela tende a desaparecer ou ficar precária. Professor Sérgio, como está a formação inicial dos professores, tendo em vista as possibilidades tecnológicas disponíveis? Ótima pergunta. A tecnologia tem que fazer parte do programa, né? Cada vez mais o professor, ela precisa incorporar esses instrumentos, e não é só instrumento neutro, é um instrumento que precisa estar na mão do professor para direcionar a um desenvolvimento em sala de aula mais adequado a essa juventude, a essas crianças que estão vivenciando esse mundo digital. Então não é uma questão de ferramenta pela ferramenta, mas incorporar novos processos, nova didática, porque isso é elemento facilitador para a geração que vem vindo, que já está vivendo esse mundo digital. As redes sociais estão cada vez mais presentes na vida do jovem. De que forma o senhor acredita que os educadores podem aplicar a pedagogia das redes sociais e convertê-las assim em ferramentas de ensino e de aprendizagem? Poxa vida, que pergunta inteligente. Realmente esse é um dos exemplos. Como as redes sociais podem e devem estar nos projetos pedagógicos. É fundamental. A escola não pode ficar isolada, né? Tem coisas que estão em torno da escola. Uma delas as redes sociais. E o que é isso? É mostrando que o jovem precisa ter as relações sociais de compartilhamento. O que nós precisamos utilizar isso em sala de aula é uso pedagógico para o objetivo educacional. Não é somente prazeroso, lúdico, mas sim intencionalmente direcionado. Então não tem nenhum problema utilizar o Facebook para atividade educacional. Por exemplo, para intercâmbios entre os alunos, desenvolvimento das atividades culturais da própria escola, enfim, tem esse recorte. Então ela é bem-vinda, como todas as ferramentas hoje disponibilizadas no mundo da internet. Como a TV digital interativa e a educação podem caminhar juntas? Esse é um grande paradigma de mudança de conceito, né? A TV digital interativa, esta que vem vindo, não tem nada a ver com a TV. Ela é um novo panorama. E eu digo isso como um marco regulatório. A internet mostra uma mudança de comportamento. As pessoas precisam interagir, fazer parte do programa. Então a TV digital é um grande elemento. Como trazer isto? É uma grande discussão, porque a educação pouco ou nada utilizou os meios de comunicação, né? Particularmente a televisão. A televisão brasileira tem mais de 60 anos e ela nunca foi utilizada em sala de aula. E por que vai ser diferente da TV digital? Ela vai ser diferente a partir dos momentos em que os professores e os alunos se apropriarem dessas tecnologias e utilizarem como instrumento. E eu só resumiria uma coisa: por que não utilizar a TV digital para fazer educação? Professora, a TV e a internet são veículos de grande audiência hoje em dia. Como o senhor acha que o educador pode garantir a audiência na sua sala de aula? Mostrando uma questão fundamental, né? Se o aluno tem interesse ao conteúdo, temos audiência. Então o professor precisa criar
motivar o aluno através desses mecanismos de mediação tecnológica. Ele está interessado no conteúdo. As crianças, os jovens não estão dizendo, nós não queremos educação. Nós queremos educação direcionadas a uma atividade que ele acha útil, acha interessante, acha motivador. Então o professor, o mediador nesse caso, precisa fazer disso um grande artífice para introduzir esse elemento facilitador. Porque uma coisa o jovem tem que entender, educação é parte integrante da sua formação. Quanto mais se apropriar dela, melhor você está preparado para o mundo. E o mundo digital, o mundo tecnológico está presente no dia a dia. Então o professor precisa utilizar essas ferramentas tecnológicas objetivando isso. Dar ao aluno uma aproximação ao conteúdo, a reflexão crítica do conteúdo, a criatividade na formação dos conteúdos, então, muito mais abrangente que foi no passado. Porque nos tempos passados, os instrumentos tecnológicos eram muito caros. Hoje está aí. Hoje nós estamos fazendo uma gravação que há 20 anos era impossível de fazer. Uma gravação que custaria muito caro. Hoje é acessível. E isso precisa ser incorporado no cotidiano da escola. O senhor é referência para muitos educadores pela iniciativa de introduzir as mídias digitais na sala de aula. Como a educação pode se beneficiar com a introdução dessas novas tecnologias? Muito legal essa sua pergunta, porque remete a uma seguinte consideração. Estamos fazendo educação para quem? Né? Se é o jovem, se é a criança, quem são essas crianças, quem são esses jovens? São crianças jovens que vivem numa sociedade da informação e comunicação mediatizadas pelas mídias digitais que fazem essas convergências. Então, é necessário fazer isso. Então, o que eu sempre tenho batido é, não adianta nada você estabelecer um programa educacional num contexto onde essas crianças vivem em torno da escola uma realidade que não é a realidade da escola. O quê? A utilização dessas convergências. Então, é fundamental que a prática educativa em sala de aula tenha a mesma sintonia que esse jovem, essa criança, vive a realidade fora dela. Então, ela tem acesso à internet, ela tem a lousa digital, ela tem as linguagens midiáticas interativas, ela tem produção, ela tem diálogo, ela tem redes colaborativas. Isso é um desafio para o pedagogo utilizar esses elementos para fazer isso. Sem isto, cada vez mais esse jovem fica distanciado dessa realidade. Ela não sente uma vocação de atração, uma coisa que atrai uma motivação a mais. Porque se as pessoas pensarem que só olhar para a educação com a finalidade de ter o mercado de trabalho, vou dizer para vocês, jovens, que estão frustrados, porque tem muita gente com nível universitário desempregado. E tem pouca gente feliz naquilo que faz. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer uma educação direcionada a uma convergência de mídias que nos traz prazer, que tenha a relação com o desenvolvimento intelectual necessário, cultural, e fazer disso o uso em sala de aula. E as convergências têm esse papel de fazer essa multiplicidade das linguagens, textos, áudio, vídeo, interação, criando esse mundo midiático que é tão importante também em sala de aula. Como fomentar o uso da tecnologia em sala de aula para a população de baixa renda? E é uma questão de políticas públicas, né? Lamentavelmente, esse país se gasta muito dinheiro em educação, mas pouca gestão específica, né? Compra-se coisas desatualizadas, essa necessidade. E o que nós temos que fazer é que a ausência da política pública cria uma estratificação de exclusão social, fundamental no mundo digital. Então, a tecnologia ela pode ter um elemento facilitador, mas ao mesmo tempo ela pode aumentar o fosso social, daqueles que têm acesso, daqueles que não têm acesso. Então, a ausência de uma política pública efetiva nisso traz essa exclusão digital. Então, hoje, um jovem, por exemplo, que não souber trabalhar com computador, ele fica desempregado, né? Então, precisa ser feito isso. O jovem que não tem acesso à rede social para com seus colegas também faz. Então, precisa ter uma vocação política que faça essa distribuição de renda centrada também na inclusão digital. Né? Por quê? Porque ela é fundamental. Né? A gente vê muito dessas escolas que têm acesso aos computadores, mas os computadores não são utilizados na atividade educacional. Por quê? Porque não tem preparo dos professores, não tem infraestrutura adequada, etc, etc, etc. Então, esse fator tem que ser uma grande contribuição, porque essa geração ela tem que compartilhar com esse elemento, porque é o desafio do novo milênio, né? O mundo digital, a sociedade da informação e comunicação. Se isso não for uma política efetiva, nós estamos aumentando esse fosso social. Essas mídias digitais, a introdução de redes sociais como Facebook, Twitter, para essas pessoas de baixa renda, tem o poder de diminuir a defasagem escolar e o poder de inserir essas pessoas na sociedade? Uma das coisas importantes é o seguinte, você imagine você hoje não ter acesso
você ser o teu pai, tua mãe ganhar um salário mínimo e você também ser penalizado para não ter uma rede social, compartilhar das coisas boas que estão acontecendo por aí. Então, é um fator de autoestima. A pessoa já carrega consigo um estigma da pobreza, da exclusão social, e por que nós temos que reforçar isso, excluindo também com acesso a esse tipo de trabalho? 1. 2. Todos que vivem no planeta Terra têm o direito de usufruir desse benefício. Esse é um benefício somente para determinado segmento da sociedade. Ele foi desenvolvimento da sociedade, num contexto da humanidade, porque beneficia todos. Então, tem que favorecer isso. E isto já está provado, tem várias pesquisas demonstrando que as crianças que têm acesso, somente esse entorno da periferia, acesso às redes sociais, à produção de conhecimento, acesso à internet, etc., a autoestima é significativa, aumenta, e isso reflete no desempenho escolar. Então, um fator de motivação desse jovem a entrar no mundo da educação, em particular, é facilitar o acesso às redes sociais, à internet, etc. e tal. Tanto para fazer as atividades educativas, como também fazer as redes sociais e prazerosas também, no bom sentido, de fazer as relações com seus amigos, compartilhar, fazer distribuição, fazer blog, todos o que tem direito. Ou seja, o acesso a essas tecnologias tem que ser de benefício de todos, sem discriminação das questões sociais. E na sua opinião, qual seria a melhor forma de inserir a tecnologia no currículo escolar? É tão importante quanto você levar para a escola o caderno, o lápis, a caneta e o livro. Ela tem que estar presente, a tecnologia está cada vez mais presente. O uso em sala de aula do computador, do notebook, do celular, né? Esse é um paradigma conceitual que nós estamos sempre discutindo. Descobrir maneiras de utilizar o celular em sala de aula. Não só para conversar, mas para fazer pesquisas na internet, etc. e tal. Essa inovação, que hoje um smartphone tem mais potência que muito UCA, né, computador que é utilizado no programa do governo. Então essas coisas precisam ter elementos facilitadores. Agora, a escola precisa fazer um projeto pedagógico da introdução das tecnologias, o jovem precisa aprender a fazer uma regra de uso, né? O ambiente escolar tem que ser as suas características e o ambiente público fora da escola é outras características. Então, o jovem precisa conviver. Mas nada como uma coisa proibitiva. Isso precisa ser trabalhada. Isso é questão pedagógica, educacional nesse contexto. Não precisa que a escola precise ficar uma ilha, uma coisa isolada desse contexto. Muito obrigado, professor Sérgio. O Interfocando fica por aqui e até a próxima. Obrigado.